Você está desperdiçando a sua energia todos os dias e nem percebe. Isso está consumindo seu tempo, um recurso extremamente valioso que você usa sem nem saber qual é o saldo restante. E está roubando a sua paz e te afastando da vida que você realmente poderia estar vivendo. O problema não é a sua mente, é o filtro que você está usando para enxergar a realidade. A verdade é que muita gente vive esperando validação, querendo mostrar os seus planos, suas ideias, suas intenções, na esperança de que alguém diga, vai lá, você tá certo. Mas enquanto você gasta energia tentando ser aceito, a sua vida real, aquela que realmente importa, tá ficando para depois. Existe um poder silencioso em proteger os seus planos, em não anunciar cada passo, em crescer longe do barulho. Crescer em silêncio não é se esconder, é se preservar. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que esse silêncio estratégico pode ser o maior aliado da sua evolução. O que ninguém te conta é que esse excesso de exposição, de compartilhamento, de fala, tem um custo silencioso. Cada vez que você anuncia um plano antes da hora, você fragmenta a sua energia. Cada vez que você busca a aprovação antes de agir, você enfraquece a sua convicção. Você já reparou quanto tempo e energia você gasta tentando justificar o que você sente, o que você pensa, o que você quer, as suas escolhas, né? Defendendo as suas escolhas, tentando convencer as pessoas que nem sempre fazem parte da vida que você quer construir? E toda vez que você tenta se explicar, no fundo, você espera se sentir compreendido. Mas o que vem, na maioria das vezes, é uma certa frustração. É como se você desse tudo de si e não recebesse nada em troca. Deixa eu te dizer uma coisa. Cada tentativa sua de convencer alguém sobre o seu valor é um pouco de energia que você tira da sua própria caminhada. Então, quando você tenta agradar ou justificar quem não entende, a sua energia está sendo sugada ou está sendo desperdiçada por coisas que não te levam para lugar nenhum. E quando a energia se esgota, o que sobra é cansaço, ansiedade, confusão, dúvida sobre você, sobre o que você realmente quer. Então você não precisa de plateia antes de agir. Você pode agir silenciosamente. Você precisa preservar o seu foco. A real é que o mundo não está tão interessado assim nos seus planos e nem precisa estar. Você precisa de constância e coragem para seguir em frente, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando só você acredita. Existe uma explicação biológica para tudo isso que você sente, e entender isso muda completamente a forma como você enxerga o foco, a energia e os resultados. O nome técnico é Sistema de Ativação Reticular. Eu já falei dele aqui no canal uma vez, e apesar do nome complexo, o funcionamento é simples. Pensa no RAS como um sistema de busca automático dentro do seu cérebro. Sabe quando você começa a fazer pesquisas sobre um tema no Google e de repente tudo que aparece na internet para você está relacionado àquela pesquisa? Aquela busca? Então, não é coincidência. Você ativou um filtro ali e ele começa a destacar tudo que confirma aquele interesse. O RAS funciona exatamente assim. Ele filtra os milhares de estímulos que você recebe todos os dias, mas ele só deixa passar aquilo que está em sintonia com o que você tem focado, mesmo que de forma inconsciente. E aqui está um ponto crucial. O RAS, ele não vai julgar se o seu foco é bom ou ruim. Ele só vai executar o comando. Então, se você passa o dia reforçando pensamentos de incapacidade, de escassez, de comparação, o seu cérebro ele começa a destacar exatamente isso. Então ele vai te dar as provas de que você, por exemplo, não consegue. Então, que o outro é melhor, que não vai dar certo, entende? Ele vai validar o que você acredita. É por isso que muita gente vive presa no mesmo padrão de dor. Porque sem perceber, está alimentando o filtro com um tipo de informação que sabota. Mas aqui está o segredo. O RAS, ele pode ser treinado. Quando você começa a redirecionar a sua atenção para pensamentos de crescimento, por exemplo, de capacidade, de progresso, o seu cérebro ele muda o que ele busca. Então ele vai começar a destacar para você oportunidades, começar a filtrar pessoas, ideias, caminhos que antes pareciam invisíveis. E isso não é mágica, gente, isso é biologia, isso é neurociência, é o seu cérebro reorganizando a forma como você percebe a sua realidade. Por isso que seu foco é tão importante. Tudo o que você foca expande, tudo que você repete mental ou verbalmente
vira um comando. E é o que você alimenta. E o que você alimenta ganha força. Cada frase do tipo, eu sou capaz, eu estou crescendo, por exemplo, eu estou construindo algo grande, sólido, é uma nova linha de comando. É um código que você está instalando ali no seu sistema de crenças. Então, quanto mais você repete, mais o seu cérebro se ajusta a esse novo padrão. Com o tempo, ele deixa de ser esforço e então se torna identidade. Agora, pensa comigo, se você está nesse processo de reprogramar a sua percepção, faz sentido você desperdiçar a sua energia tentando justificar o que você pensa, os seus projetos, seus sonhos, o seu progresso para quem não entende? Não. O seu compromisso agora é com você, com o que você está construindo. O seu RAS, ele precisa de direcionamento claro. Toda vez que a sua mente escorregar para algo negativo, faz uma pausa e pergunta: o que eu estou treinando o meu RAS para enxergar agora? Se a resposta for medo, redirecione. Se for dúvida, mude. Você é o programador, você define o padrão. Mas tem um detalhe importante que quase ninguém fala sobre isso. Contar os seus planos antes da hora pode sabotar a sua motivação. Quando você compartilha um objetivo com alguém, tipo assim, vou escrever um livro ou vou começar a treinar todos os dias, e a pessoa responde com entusiasmo o que você disse, algo do tipo assim, uau, parabéns, que legal, você é incrível. O seu cérebro interpreta isso como um reconhecimento social antecipado. E ele ativa o mesmo circuito de recompensa que seria ativado se você realmente já tivesse finalizado o projeto. Ou seja, você ainda não fez, mas o seu cérebro já se sentiu recompensado. O problema disso é que você perde o impulso, você perde o ímpeto. A sua motivação real diminui, porque o sistema dopaminérgico ele já recebeu a dose de validação. Então, esse é um dos grandes motivos pelas quais o silêncio ele é tão poderoso. Ele te protege da falsa sensação de progresso e mantém a sua energia concentrada no que importa, que é a ação. E é por isso que crescer em silêncio não é só uma escolha emocional. É uma estratégia neurológica, é uma decisão inteligente de quem sabe onde quer chegar e não vai mais perder tempo nem energia tentando provar isso para ninguém. Agora que você entendeu a força desse silêncio, é hora de você virar a chave. Porque não adianta nada você ter clareza, foco, intenção, se você não tiver disciplina e paciência para sustentar o que você começou e para não desistir no meio do caminho. Crescer em silêncio é isso, é você se preocupar em parecer menos e fazer mais. Ou seja, é você manter o ritmo mesmo quando a empolgação passa, é você seguir comprometido, sem plateia, sem aprovação, sem alarde. Muita gente acha que a disciplina é rigidez, né? Tem essa conotação de uma coisa rígida, né? Mas na verdade, a disciplina ela é liberdade. É o que te mantém no caminho certo, nos dias em que a vontade some. É o que te lembra do seu propósito quando você tem 1000 estímulos para se distrair. Então, você não precisa acordar inspirado. Você precisa acordar comprometido, porque a sua motivação é instável. A disciplina não, ela vai te sustentar no invisível até o visível florescer. Tem uma frase do James Clear, que é o autor do Hábitos Atômicos, que eu gosto muito, que é assim: você não se leva ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. Ou seja, você precisa de estrutura, você precisa de um plano real, simples, executável. E acima de tudo, você precisa de constância. Só que tem mais um pilar que vai sustentar tudo isso, que é a paciência. Sem a paciência, a disciplina ela vira uma cobrança. Se você colocar a paciência ali, a disciplina vai virar uma construção. Tem um estudo interessante da pesquisadora Angela Duckworth, autora do livro Garra, que ela passou anos estudando o que realmente faz alguém chegar lá, né? E o que ela descobriu pode te surpreender. Não é talento e também não é inteligência suprema. É a persistência sustentada por propósito. O nome que ela deu para isso foi grit, que a gente pode traduzir como garra, que não é apenas garra no sentido emocional, mas é uma combinação de paixão de longo prazo com perseverança sustentada. Então é a capacidade de você manter o esforço mesmo diante das dificuldades. Ou seja, grit não é a motivação passageira, é o equilíbrio entre consistência e propósito. O livro em português se chama Garra, o Poder da Paixão e da Perseverança, e eu indico a leitura para vocês. Bom,
O problema é que a gente vive num mundo imediatista. Todo mundo quer colher rápido, mas quase ninguém quer plantar direito, né? Só que não existe milagre. Os maiores resultados nascem das pequenas ações feitas todos os dias, mesmo aquelas que ninguém está vendo. É o invisível que sustenta o visível. Então, esquece essa ideia romântica de que você vai acordar todos os dias explodindo de vontade de agir, porque isso não vai acontecer. Você vai ter dias em que você vai querer ficar na cama, vai ter dias em que você vai querer jogar tudo pro alto, vai ter dias em que você vai se perguntar se todo o seu esforço vale a pena. E é nesses dias, especialmente nesses dias, que a disciplina vai ser o que vai te salvar. Então, apaixone-se pelo processo. E, acima de tudo, tenha paciência. Não sabote o seu próprio futuro porque você ainda não consegue ver os resultados. A paciência é o que mantém você no jogo tempo suficiente para você vencer. A paciência é o que impede você de jogar fora meses de trabalho só porque hoje você ainda não sente que está avançando. A disciplina é o motor que te leva para frente e a paciência é o combustível que te mantém na estrada, mesmo quando o caminho fica difícil. E juntas, a disciplina e a paciência fazem de você alguém absolutamente imparável. Agora você entende por que crescer em silêncio não é se esconder? É se proteger. É amadurecer com foco. É você construir uma base forte antes de você mostrar o resultado. Lá no começo, eu te disse que o silêncio pode ser o seu maior aliado. E se você chegou até aqui, você percebeu que é verdade. É no invisível que o visível começa a tomar forma. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha feito sentido para você e comenta aqui embaixo se você já viveu essa experiência de crescer em silêncio. E claro, deixa seu like aqui se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal porque você me ajuda a continuar criando conteúdo aqui para vocês e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E se você quiser se aprofundar um pouco mais e continuar nessa jornada de evolução, aqui embaixo eu deixei os meus e-books, meus áudios guiados e todo o meu material que eu criei para te ajudar nesse processo. Fica à vontade para explorar e usar tudo isso a seu favor. No mais, a gente se vê nos próximos vídeos.